Acelera Mundo. Chega a mais. Canal Esporte Total, momentos emocionantes trazendo mais informação interessante para você. Hoje vamos falar do automobilismo com a Fórmula 1 e a etapa de Silverstone. Não esquece do like, inscrição, compartilhamento e aquela coisa toda, certo? Acesse nosso site www.informatudo.com.br/esportes. É para lá que vamos buscar essa informação. Aqui no site falamos de esportes de combate, futebol, motociclismo e, claro, automobilismo com a Fórmula 1. E não esqueça de acessar o grupo F1 Brasil Racers lá no Facebook, é o grupo que mais cresce falando de Fórmula 1 e nosso parceiro aqui na internet. Bom, vamos então às informações de hoje. Lembrando que todas as informações sobre a etapa de Silverstone está em link já criado no site com as atualizações, bem como os links que serão aqui colocados com as transmissões ao vivo da qualificação e corrida. Então fique ligado. E já ativa as legendas, pois no YouTube estamos em 11 idiomas. Bom, vamos então às informações de hoje. Albon, que dizem que pode ir para a Ferrari, ficou entre as 3 primeiras posições durante as 2 sessões de sexta-feira em Silverstone, terminando atrás apenas da Red Bull de Max Verstappen e da Ferrari de Carlos Sainz nas tabelas de tempos combinadas, enquanto Sargent se juntou a ele na ponta com uma corrida para quinto no segundo treino. E ambos, Alex e Logan, expressaram sua surpresa e pediram cautela sobre o desempenho da equipe de Grove no primeiro dia de treinos para o Grande Prêmio da Inglaterra. Isso ocorre depois que uma série de atualizações foi aplicada ao FW45, que ajudou na busca de Albon pelo P7 no Canadá, elevando a Williams acima de AlphaTauri e fora da classificação da F1, e levou a outra exibição competitiva na Áustria. Falando depois de sair do carro, Albon disse: "Foi um pouco surpreendente em alguns aspectos. Eu tenho que dizer inesperado, você sabe. Não estamos brincando fazendo coisas estranhas, é apenas um dia normal para nós. Claramente, cruzamos a linha e estamos entre os 3 primeiros, então é um pouco, de certa forma, coçar a cabeça, mas ao mesmo tempo o carro parece bom. Temos uma atualização no carro que temos há 2 corridas. Pelo menos no simulador, mostrou-se um pouco mais eficaz em alta velocidade do que em baixa velocidade, e não tivemos muitas pistas de alta velocidade nas últimas corridas. Áustria e Canadá não são realmente que. É a primeira vez que vimos o pacote funcionando em um circuito rápido e parece muito bom. Mas temos que nos manter com os pés no chão, é sobre desbastar. O vento, do jeito que está este fim de semana, está tão forte, acho que todos. Não está bom por aqui, acho que está péssimo para todos, mas claramente menos terrível para nós do que para os outros, então vamos ver. Amanhã provavelmente vai chover um pouco. Espero que continue seco, espero que esteja um tempo parecido com este, mas vamos ver o que acontece amanhã. Mas o foco ainda é no domingo, porque ultrapassar aqui é muito fácil, então você precisa de um bom carro de corrida. Nosso ritmo de corrida estava bom, não foi incrível, mas não foi ruim. Sargent repetiu as observações de Albon dizendo: "Não parecia muito bom lá fora, para ser honesto. Este vento tem nos causado muitos problemas, mas acho que tem sido mesmo para todos, então estamos apenas tentando superar isso. Há ainda algumas coisas que podemos fazer melhor, com certeza, indo para amanhã. O tempo parece um pouco complicado, mas vamos aprender. Acho que no geral foi um começo sólido para o fim de semana e vamos tentar construir isso. Honestamente, meus comentários e os de Alex estão muito alinhados, então isso é bom. Podemos seguir na mesma direção amanhã como equipe e esperamos que o bom ritmo continue. No mais é esperar como será o desempenho da Williams no final de semana. A curiosidade é grande. A degradação significativa dos pneus tem sido um tema da temporada da Ferrari até agora e, embora as atualizações tenham aparecido para ajudar nas corridas recentes, Sainz ainda descreveu como sua principal fraqueza nos FP1 e FP2 em Silverstone. Falando sobre os trabalhos da sexta-feira, Sainz disse: "Foi um dia bastante complicado lá fora com o vento, e tentar se acostumar com as condições e o carro nesta pista é bastante complicado. Na verdade, demos um bom passo à frente do TL1 para o TL2, tentando diferentes acertos, tentando diferentes direções para tentar melhorar o carro nessas condições. Parecia que funcionou, mas ainda assim nosso ritmo de corrida não parece bom e precisamos continuar trabalhando nisso.
Estamos definitivamente a tentar contornar a degradação dos pneus porque sabemos que vai ser o nosso principal ponto fraco este fim de semana. Estamos nos esforçando para ver o que podemos fazer para gerenciá-los melhor. A Mercedes, por exemplo, fez um trabalho muito melhor do que nós, a Red Bull um trabalho muito melhor. Embora hoje pareçamos ser o P2, sabemos que há algum dever de casa para fazer durante a noite. No ano passado ele conquistou a pole na chuva. Se chover, será que ele pode repetir? Ele respondeu, estou pronto para isso. O que vier, vem. Adoro dirigir no molhado, como você sabe, e tenho sido rápido nessas condições recentemente. O que vier vem e eu vou aproveitar. Acho que a Red Bull ainda é favorita, mas podemos ser bons. A corrida vai ser mais complicada, mas a qualificação depende também das condições, se está molhado, ou não molhado. Acho que vai ser muito divertido e um típico sábado britânico aqui. Do outro lado da garagem, Leclerc comentou sobre o problema elétrico de sua Ferrari que o afastou do segundo treino. Houve um pequeno problema no carro, mas é assim. Acho que a equipe identificou o que deu errado, mudamos basicamente tudo que estava no carro e deve ficar bom para amanhã. Isso não deve ter nenhuma influência em nosso fim de semana além, obviamente, da falta de quilômetros e voltas no FP2. Isso é um pouco lamentável, porque é onde normalmente preparamos a corrida, e o domingo parece estar seco, então vamos um pouco para o desconhecido lá, mas amanhã deve ser muito diferente com chuva. Estou ansioso pelo tempo chuvoso porque nas últimas corridas tenho lutado nessas condições, mas tenho trabalhado bastante nisso, então estou confiante de que será melhor. Para hoje a previsão de chuva é de 90%, já para domingo é menor, 60%, porém se vier, prevê-se trovoadas. Vamos aguardar. Max Verstappen e Red Bull continuaram de onde pararam na Áustria com outra exibição de ritmo forte e o P1 conquistado. Ele disse, e acho que foi um dia muito bom para nós. No começo estava um pouco escorregadio, mas isso se deve à alta pressão dos pneus. Claro, isso é o mesmo para todos, mas torna um pouco mais difícil em baixa velocidade. Acho que, em geral, o carro tem se saído muito bem, então podemos ficar felizes com isso. O desempenho também foi forte em ambas as sessões e podemos concluir nosso programa. As corridas longas também foram boas, então é bastante positivo. Do nosso lado, queremos melhorar o carro antes da classificação de amanhã, mas no geral foi um dia forte. Já Pérez, que foi P4 no treino 2, disse, estou satisfeito com o andamento das sessões. Passamos muito tempo olhando os pneus hoje. O mais importante é avaliar os dados, aprender com eles e ver onde e como é melhor usar essa informação amanhã. Acho que estamos bem para a classificação e para a corrida. Foi uma sexta-feira positiva no geral, o carro está bom e fizemos alguns progressos positivos do TL1 para o TL2. Ainda há muito trabalho a ser feito durante a noite, mas espero que amanhã possamos dar outro passo na direção certa. Para a Mercedes, a sexta-feira não foi das melhores, com seus pilotos no meio do pelotão. O piloto da casa, Hamilton disse, estava muito vento lá fora, como costuma acontecer aqui em Silverstone. Acho que isso é algo que ajuda a se tornar a melhor pista do mundo. No entanto, definitivamente tornou o carro mais inconsistente, mas também estamos lutando contra os mesmos desafios que temos sido durante a maior parte da temporada. É um carro difícil de pilotar e continua a ser. Na única volta, não parecemos ter feito nenhuma melhora entre os pneus, o que sugere que estamos perdendo alguma coisa. O positivo para nós é que o ritmo de corrida longa não foi tão ruim. O equilíbrio é complicado, mas vamos trabalhar esta noite. Também teremos Mick no simulador, então esperamos encontrar algumas soluções para amanhã. Não estamos na mesma corrida que os Red Bulls, mas estou esperando que possamos lutar pelo pódio, mesmo que seja necessário um grande empurrão. Os fãs têm sido fenomenais desde ontem e esperamos poder dar a eles algo para comemorar. Já Russell disse, hoje definitivamente não foi a nossa melhor sexta-feira. No FP1, nosso ritmo com o pneu médio parecia razoável e pensamos que poderíamos dar um bom passo com o pneu macio. No entanto, no FP2, lutamos. Vimos uma pequena tendência de que quando as temperaturas estão mais quentes, tendemos a dar um passo para trás.
Também fizemos algumas mudanças entre as sessões, mas possivelmente não compensamos o suficiente para as condições. Foi uma tarde difícil, com certeza, mas vamos cavar os dados com a equipe hoje à noite e ver o que podemos fazer para amanhã. Apesar das dificuldades, ainda tenho meio sorriso no rosto dirigindo aqui na frente de todos os torcedores britânicos. Eles estão dando a mim e ao time a energia para voltarmos mais fortes amanhã. A Aston Martin, que tem sua fábrica situada a poucos passos de distância do circuito de Silverstone, disse o seguinte através dos seus pilotos. Primeiro Fernando Alonso, é bom estar de volta a Silverstone e correr do outro lado da rua do nosso AMR Technology Campus. Este circuito sempre nos proporciona muita adrenalina nos carros de Fórmula 1. Estava muito ventoso hoje, o que tornou bastante complicado, mas o carro estava bom. Testamos algumas coisas em ambas as sessões e há mais para analisarmos esta noite. O tempo parece que pode mudar amanhã, então vamos ver quais condições estamos enfrentando. Já Stroll disse, foi ótimo entrar na pista em Silverstone hoje, não há lugar igual. Fizemos algumas mudanças de configuração após o TL1 e o AMR23 estava se sentindo mais forte para a segunda sessão. Ainda faltam algumas partes para trabalhar esta noite, mas o ritmo parecia bom, então estou me sentindo positivo. Vamos ver o que amanhã traz, pois parece que a temperatura vai cair e pode haver alguma chuva na área. Podemos ter uma qualificação interessante. Lando Norris fez uma série de atualizações na Áustria antes de chegar ao quarto melhor lugar da temporada, dando um impulso à McLaren após o ano misto de 2023 até agora. Ele disse sobre a sexta-feira, um dia um pouco complicado. Eu estava lutando um pouco com o equilíbrio e a confiança do carro. Não foi o melhor começo, mas ainda temos muito tempo para trabalhar. Provavelmente não estamos no mesmo nível que estávamos na Áustria, mas sabemos que podemos tirar mais proveito do carro. Já Oscar Piastri disse, e eu diria que foi um dia bastante produtivo. Ainda precisamos fazer algum trabalho para colocar o carro no ponto ideal, mas acho que no geral foi bastante sólido. Teremos que ver o que podemos ajustar para amanhã. O clima está desempenhando um papel importante, então veremos o que podemos fazer amanhã, mas no geral, não é uma sexta-feira ruim, um bom primeiro dia com o carro atualizado. A Alpine terminou as 2 sessões de treinos de sexta-feira entre as 10 primeiras posições. Ocon disse, é bom voltar a pilotar neste circuito icônico. Silverstone sempre tem um bom fluxo e é ótimo atacar algumas dessas incríveis combinações de curvas. Em relação ao nosso dia hoje, acho que aprendemos muito com ambas as sessões de treinos livres e adquirimos alguns bons dados para determinar a direção que precisamos tomar na configuração antes de amanhã. As condições climáticas provavelmente serão diferentes para a classificação e, talvez até para a corrida, então isso é algo todas as equipes vão ficar de olho com certeza. Temos muito trabalho a fazer até amanhã e estou confiante de que estaremos em boa forma. Já Gasly disse, em primeiro lugar, é muito agradável pilotar em um circuito tão incrível na frente de tantos fãs. Mesmo na sexta-feira, as arquibancadas estavam lotadas em todas as curvas e isso é realmente bom de ver para nós, pilotos. Na pista, tem sido uma experiência sólida dia para nós sem problemas reais e progredimos em nosso plano de corrida como esperado. Definitivamente, acho que há mais por vir e estou ansioso para o treino de amanhã para tentar novamente algumas coisas e encontrar melhorias antes da classificação. Na Haas, também vamos ouvir os pilotos. Nico disse, está rápido aqui, super dinâmico e também a direção do vento estava boa hoje ao passar por todas as boas sessões de alta velocidade. É impressionante a velocidade e a mudança de direção e as forças pelas quais passamos. Foi um dia bom hoje, o longão não pareceu tão ruim, mas eu estava quase sempre sozinho, então não é totalmente representativo no domingo. Estamos tentando chegar um pouco mais longe nas corridas longas e encontrar um pouco mais de ritmo, gerenciamento de pneus e ver o que podemos fazer. Acho que o ritmo de uma volta parecia bom, mas precisamos nos concentrar no que podemos fazer melhor na corrida para extrair o máximo. Já Magnussen disse, é normal focar no acerto e nos pneus na sexta-feira. Acho que parecíamos um pouco fracos hoje, mas, novamente, Nico fez um tempo de volta muito bom para o seu lado. Há algo que podemos aprender com isso, espero. Sabemos que nosso carro geralmente consegue fazer uma volta, mas depois tem dificuldades na corrida.
Acho que meu foco está realmente no final do dia, mais no ritmo de corrida e no desempenho dos pneus. Zhou Guanyu voltou ao local de seu terrível acidente há 12 meses na sexta-feira, mas afastou todas as lembranças negativas para terminar como o mais rápido dos Alfa Romeos. O acidente você lembra certamente. Ele disse, e as atualizações que trouxemos aqui parecem estar funcionando como esperávamos. Claro, é difícil fazer previsões com base nos treinos, descobriremos onde realmente estamos apenas quando a qualificação começar. Hoje foi tudo sobre aprender essas novas peças e testar diferentes configurações. Lutei um pouco com o equilíbrio, mas, no geral, acho que o P11 é um resultado decente se conseguirmos ajustar cada detalhe. Estou confiante de que conseguiremos extrair muito mais do nosso carro. Hoje à noite, todo o nosso trabalho será revisar os dados que coletamos hoje e analisá-los para dar mais um passo adiante amanhã. Já Bottas, disse, e hoje, assim como na maioria das sextas-feiras, foi sobre aprendizado. As atualizações que trouxemos aqui parecem ter nos dado um pouco mais de downforce, é um avanço, mas não somos a única equipe que trouxe peças novas neste fim de semana e, mais uma vez, vimos como está extremamente próximo em campo de nossos principais concorrentes. Acho que ainda há algum trabalho a fazer durante a noite para otimizar ainda mais este pacote, a fim de encontrar aquele desempenho extra que pode fazer a diferença. Amanhã, será crucial fazer uma classificação perfeita, para nos colocarmos em uma posição favorável no grid e esperamos entrar na disputa por pontos no domingo. AlphaTauri entrou no fim de semana com Yuki Tsunoda comentando que a equipe precisa melhorar em todas as áreas após um início de temporada desafiador, e sua posição na base da classificação dos construtores se refletiu nas tabelas de tempos do FP2, com Tsunoda em 18º e companheiro de equipe NYCK de Vries 19º, apenas Leclerc, sem uma volta em seu nome, sentado atrás. Nick disse, o desempenho do carro foi decente no TL1, mas o TL2 foi mais difícil. Com todas as atualizações que trouxemos neste fim de semana, leva tempo para entender o comportamento deles. Analisaremos todos os nossos dados esta noite para aprender o máximo possível, para nos prepararmos para a classificação de amanhã à tarde. Já Tsunoda, disse, com um número tão grande de novas peças que introduzimos, leva tempo para entendê-las. Definitivamente, vimos alguns ganhos em alguns lugares e usaremos esta noite para analisar os dados que coletamos hoje. Amanhã é um novo dia e usaremos o TL3 para maximizar nosso pacote a tempo da classificação. Sobre os pneus, Simone Berra, engenheiro-chefe da Pirelli, disse, foi um dia muito interessante, com muitos dados adquiridos e informações úteis, especialmente voltadas para a corrida. Vimos que as equipes talvez tenham se concentrado mais do que o normal no FP2 na avaliação do comportamento dos pneus em trechos longos, em alguns casos correndo meio-dia, distância de corrida em um set. Foi o caso de Hülkenberg que fez 25 voltas em um set de duros, 20 delas em ritmo de corrida. A nova construção fez o que se poderia chamar de sua estreia oficial aqui, após o teste do protótipo em Barcelona. Pelo que vimos até agora não houve problemas nem alterações no comportamento dos pneus. Vale a pena notar que em relação ao ano passado, os tempos por volta caíram consideravelmente, quase 9 décimos mais rápidos quando comparamos o melhor tempo de 2022 com o de hoje, embora a temperatura da pista de hoje fosse 15 graus Celsius mais alta. Amanhã há possibilidade de chuva especialmente para os primeiros treinos em pista, com as chances de pista molhada diminuindo ao longo do dia. É outro elemento imprevisível em um sábado que já parece disputado e acirrado, visto que nas corridas mais curtas, as diferenças eram muito pequenas, com 22 centésimos entre o primeiro e o segundo na tabela de tempos do FP2 e todos os 19 pilotos no mesmo segundo e meio, disse ele. Ele citou 19 pilotos, lembrando que Leclerc não correu nesta sessão. Será que a Ferrari pode ameaçar a Red Bull em Silverstone? Vamos ouvir Sainz, que gostou do seu desempenho na última corrida, na Áustria. Não apenas acho que foi um dos meus mais fortes do ano, mas um dos mais fortes da F1. Acho que a forma como dirigi, administrei meus pneus, as ultrapassagens, a defesa, acho que foi bom. O que significa que estou em um bom momento pessoalmente com minha pilotagem e é algo que quero continuar construindo e os resultados virão. Acho que situações como a Áustria acontecem nas corridas e acho que só precisamos continuar focando nisso e os resultados virão. Perguntado se a Ferrari pode vencer a Red Bull, ele disse, podemos ser melhores, a não lutar, mas continuar progredindo.
Max e Red Bull estão em uma liga diferente no momento. Mas e se eles erraram, por que não podemos ser os primeiros a capitalizar isso? Depender do erro do adversário é para acabar, como se diz, mas é a realidade de 2023, fazer o quê? Já Leclerc, que conquistou seu segundo pódio da temporada na última vez na Áustria, já que a última série de atualizações da Ferrari proporcionou um ganho de tempo por volta, avalia que a Ferrari está progredindo. Mas o monegasco não quer se deixar levar depois de apenas um fim de semana mais forte. Ele disse, e ainda acredito que a Red Bull estará um pouco à frente, mas, fora isso, estará muito perto da Mercedes e da Aston Martin. Estávamos à frente deles na Áustria, mas agora precisamos confirmar isso em uma pista onde exporemos um pouco mais nossas fraquezas, que são as curvas de alta velocidade, então espero que seja uma luta acirrada. Sainz diz que a Ferrari fez melhorias nas curvas de alta velocidade, algo que ele notou no primeiro treino durante o fim de semana do GP da Áustria. Isso seria útil por aqui, mas é provável que a Mercedes seja mais uma ameaça em Silverstone, já que os 8 vezes campeões mundiais trouxeram um conjunto de atualizações para sua corrida em casa. George Russell, da Mercedes, disse, e acho que das atualizações serão um passo na direção certa, mas os resultados gerais serão ofuscados pelo desempenho inerente do carro que você viu entre todos os carros deste ano. Vimos grandes oscilações no desempenho semana após semana. Até Red Bull até certo ponto. Eles têm semanas em que terminam com 40 segundos de vantagem e semanas em que estão com 15 a 20 segundos de vantagem. Então, eles ainda estão tendo flutuações. Muito disso se resume aos pneus. Os pneus são muito sensíveis e muito difíceis de entrar na janela. Mas estou confiante de que este será um fim de semana melhor do que o anterior. Enquanto a Red Bull mantém uma vantagem de 199 pontos sobre o resto do pelotão no campeonato de construtores, a luta pelo segundo lugar é muito mais acirrada. A Mercedes está em segundo lugar, mas apenas a 3 pontos da Aston Martin, com a Ferrari a 21 pontos atrás. E para encerrar nossa atualização desse momento, nada melhor que viajar on-board na volta mais rápida da sexta-feira. E é com ele, Max Verstappen. Não posso colocar aqui no YouTube por causa dos direitos autorais. Mas claro que o link está no nosso site, bem como tudo que você viu aqui na tela e o link é o primeiro na descrição. Era isso por hoje, você que sabe que encontra muita informação aqui no nosso canal Esporte Total Momentos Emocionantes e no nosso site. Se você chegou até aqui deve ter gostado do conteúdo. Certo? Então esperamos o seu comentário, sua interação, nós responderemos sempre o seu comentário. Já vai também deixando o like, se inscreva no canal, ative o sino, assim você não perde nada. E claro, já compartilha nosso conteúdo com seus amigos nos seus grupos de automobilismo. Nosso Pix também está aí na tela, você pode doar qualquer valor nessa nossa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. Um grande abraço e até a próxima atualização e claro, até a próxima corrida, que é sempre narrada aqui no canal. E não esqueça, coloque sempre a proteção, e acelera mundo. A emoção do esporte é o que nos move.